Bom, primeiramente parabenizar, sim, Sindavipar, a BPA por promover esse evento, por esse tema tão relevante, né, que ainda parece distante da nossa realidade da agroindústria, mas não é distante não, né? Está aí, como foi mostrado na apresentação anterior, muito bem. Parabenizar a Márcia pela organização do evento, muito bem organizado, e agradecer pela oportunidade, né, de falar para vocês, de trazer para vocês essas informações, né? Eu dividi a apresentação, eu coloquei o índice aqui para organizar, né, para vocês saberem quando que vai estar acabando a apresentação. E tentei fazer de uma forma bem didática, né? Tentei trazer de forma didática, de forma prática. E agora, né? O que a gente faz com todas essas informações depois desse workshop? Como que a gente começa a trabalhar, né? Por onde que eu começo? Então, eu dividi aqui numa introdução, objetivo e justificativa, que é onde eu vou dar uma contextualizar, mas uma contextualização aqui, brasileira. Como que o Brasil está se movimentando em relação a esse tema, né? Tem legislação, que legislação que é, como que está fazendo no Brasil. Aí depois vamos entrar na prática, né? Inventário de emissões de gás de efeito estufa na prática, como calcular, que informações que nós precisamos, né? Vou falar depois de indicadores de escopo 1 e 2, principalmente, porque o Francisco Miranda vai falar depois muito detalhado do escopo 3, né? Então, por isso o meu foco no 1 e 2. Vamos falar rapidamente o que é indicadores absolutos e indicadores relativos, né? Como adotar, vantagem de cada um. E, por fim, considerações finais que eu gostaria, desde já, convidar para o debate, né? Para vocês já trazerem não só perguntas, mas casos, né? O que vocês já estudaram sobre o tema, o que já leram, que dúvidas que aparecem quando vocês pensam, opa, vou ter que fazer inventário aqui da minha indústria, qual que é a minha grande questão, né? Então, já deixo convidado aí para vocês participarem. A gente reservou um tempo no final para fazer como um debate mesmo. Bom, começando então, emissões de gás de efeito estufa, né? Quais são os gases do efeito estufa? Quais os principais? Os 3 principais gases são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, né? Onde eles são gerados? Qual que é a origem? O dióxido de carbono, combustíveis fósseis, queima de combustíveis fósseis. O metano, super conhecido no agro, né? Dejetos orgânicos. E o óxido nitroso, muito relacionado à adubação nitrogenada, né? As lavouras. Então, todos esses gases de efeito estufa, os 3 principais, são representados pelo carbono, né? Toneladas de carbono equivalente. Quando a gente faz os cálculos de emissões, a gente usa fatores de emissão para converter tudo em toneladas de carbono equivalente, para poder fazer essas comparações. Então, todos os gases, os principais gases de efeito estufa, são convertidos em tonelada de carbono equivalente. Agora, falando um pouquinho de legislação, né? Legislação brasileira. Desde 2009, o Brasil possui a Política Nacional de Mudanças do Clima. Vejam como o tema é novo, né? 13 anos. Não é tão novo assim, né? Política Nacional de Mudanças do Clima. Lá em 2009, essa política já traz o inventário de emissões de gás de efeito estufa como um instrumento para cumprimento dessa política de mudanças do clima, né? Essa política ainda não estabelecia nenhum tipo de meta de redução, mas já trazia o inventário como seu instrumento. E, apesar disso, né, o inventário não se tornou obrigatório, né? Vocês que estão aqui da área ambiental fazem licenciamentos ambientais. O inventário não é mandatório ainda aqui no Paraná para a gente obter uma licença ambiental. Mas isso é uma tendência. A tendência é que esse tipo de material, esse tipo de estudo, faça parte, ou melhor, o Paraná lançou uma portaria sobre isso. Eu devia ter colocado o número dela aqui, eu não coloquei. O Paraná já lançou. Ainda não está exigindo, mas vai começar a exigir os inventários. Bom, e aí, também, né, falado na palestra anterior sobre a COP26, né, Conferência das Partes da ONU. A conferência onde diversos países se reúnem para debater os desafios comuns das mudanças do clima, né. A COP do ano passado, do ano de 2021, ela trouxe diretrizes para o comércio de carbono entre países e agentes privados. Então, foi a partir nessa conferência do clima que o Brasil assumiu alguns compromissos, né? Quais compromissos o Brasil assumiu? Vejam que 13 anos depois da política nacional
de mudanças do clima, o Brasil foi lá e assumiu compromissos públicos, né? Então, compromissos de reduzir em 50% emissões de CO2, reduzir em 30% emissões de metano e chegar à neutralidade de carbono em 2050. Então, o Brasil aposta muito na sua matriz energética limpa para assumir esse tipo de compromisso, né? Esses números, essas metas de redução de emissões. E aí, depois dessa COP26, depois de assumidos os compromissos, né, o que o Brasil fez, o que o governo brasileiro fez, em maio desse ano, publicou o decreto 11075, né, que está sendo muito comentado, o decreto do mercado de carbono. Então, esse decreto ele vem dividido em dois grandes eixos, né? Planos setoriais de mitigação de mudanças do clima, muito polêmico, inclusive, e Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, né? Então, o Sistema Nacional é um local único para que todo o país coloque no mesmo local as suas informações de emissões, para facilitar o quê? A negociação de carbono futuramente, né? Então, o que esse decreto traz? Por que eu falei que é polêmico, né? Porque ele traz um prazo de 180 dias para os setores apresentarem curvas de descarbonização. Então, o setor agropecuário apresentar sua curva de descarbonização. Ou seja, como que o setor agropecuário vai colaborar lá para aquela meta assumida pelo Brasil. Mas como que nós vamos estabelecer descarbonização? Como que nós vamos dizer quanto vamos descarbonizar se a gente não souber quanto gera de emissões, né? Então, por isso que é tão importante inventário de emissões de gás de efeito estufa, porque a gente precisa saber quantas toneladas de carbono equivalente são geradas, né? Quantas toneladas de carbono equivalente são geradas no frigorífico, naquele lindo frigorífico de aves ali da LAR que a gente passou antes de vir para cá, né? Então, precisa saber a quantidade, precisa quantificar antes de estabelecer qualquer curva de descarbonização, né? Precisa saber o cenário atual para propor um cenário futuro, né? Isso, a palavra ali, propor um cenário futuro, por quê? Porque o governo brasileiro ele poderia ter imposto metas de redução. Ele poderia ter colocado lá na lei meta de redução por setor, mas ele não colocou. O governo brasileiro deixou em aberto. Ele colocou como uma oportunidade dos setores voluntariamente participarem dessas decisões. Então, dizer, hoje nós geramos X toneladas de carbono equivalente e nós propomos reduzir tanto. Então, é uma oportunidade para os setores participarem desse movimento, né, dessa nova legislação. Então, eu falei bastante do decreto e da política, né, mas se não pelo decreto e pela política, nós vimos também na palestra anterior que o mercado já está demandando tudo isso. Então, de uma forma ou de outra, nós temos que trabalhar isso, né? De uma forma ou de outra, ou pela lei ou pelo mercado, nós precisamos começar a trabalhar. Nós precisamos colocar a gestão de emissões de gás de efeito estufa dentro do nosso sistema de gestão da empresa, né? Da nossa empresa. Bom, qual o nosso objetivo hoje, né? Hoje, aqui com essa apresentação, o meu objetivo é trazer para vocês indicadores de emissões de gás de efeito estufa como estratégia de engajamento na Agenda 2030, né? Estratégia de engajamento ao ODS 13, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, Ação contra a Mudança do Clima, né? Como que a agroindústria colabora para o ODS 13? Como que a agroindústria participa da Agenda 2030? Reduzindo emissões de gás de efeito estufa nas suas operações próprias e na sua cadeia. Dessa forma, a agroindústria colabora para a ação global contra a mudança do clima. E qual que é a nossa referência, né? De onde que eu tirei os indicadores que eu trouxe para mostrar para vocês? A nossa referência é a ONU, né? É a ONU, é esse guia de indicadores que é publicado pela ONU. Esse guia ele traz indicadores para gerenciamento, para gestão, para controle de todos os ODS, todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá? Ele é público, vocês podem baixar esse guia. E eu peguei desse guia somente os do nosso interesse hoje, né? Que são as emissões de gás de efeito estufa. Mas lá vocês encontram de todos, inclusive de água, quem já faz gestão de água, esse guia traz indicadores, resíduos sólidos também. Vamos focar nos nossos de emissões aí, né? Bom, trazer emissões, que eu falei anteriormente, emissões de gás de efeito estufa tem que fazer parte
do nosso dia a dia da gestão ambiental. A gente tem que trazer esse tema para nós, assumir esse tema na gestão ambiental, né? E como que a gente faz gestão? Primeiro passo, sempre medir, né? A gente só pode gerir se a gente medir. Então, por isso que o primeiro passo é a mensuração, é o inventário de gases de efeito estufa. Qual que é o método? Qual que é o método que nós vamos usar? Programa Brasileiro GHG Protocol, né? O que eu vou mostrar para vocês são as informações que nós precisamos buscar para preencher essa ferramenta de cálculo, que é uma ferramenta disponível ao público, ela não é disponível só para membros do GHG Protocol, mas ela é uma ferramenta disponível ao público, vocês podem baixar a ferramenta. E aí, com o inventário pronto, ou seja, sabendo quantas toneladas de carbono equivalente cada unidade da minha empresa gera, eu posso fazer a gestão disso, né? Eu posso trabalhar com procedimentos internos, com indicadores, com metas, para trabalhar na redução, né? E aí, só depois disso, eu posso pensar em compensação em créditos de carbono. Então, o assunto que está na mídia hoje é crédito de carbono. Todo mundo quer saber de mercado e de crédito. Todo mundo me pede, você pode falar sobre crédito de carbono? Eu digo, mas, gente, como que vamos falar de crédito se a gente nem sabe quanto a gente gera? A gente tem que começar pela base. Crédito de carbono está aqui em cima. Mercado de carbono ainda está distante. A gente precisa falar da base. A gente precisa medir e inventariar tudo isso. Bom, pronta a nossa contextualização, né? Pronto aí o nosso objetivo. Vamos ao trabalho. Vamos falar de inventário de emissões. Essa é a cara da ferramenta que está disponível para baixar e que pode ser usada para calcular o escopo 1 e 2. Depois, na apresentação do Francisco Miranda, ele vai mostrar a ferramenta da Sustel que faz cálculo de escopo 3. Então, quando vocês forem trabalhar... digamos que no próximo mês vocês decidem, vamos formar essa equipe técnica aqui de meio ambiente, vamos trabalhar, vamos fazer inventário de emissões aqui da empresa. Vocês podem trabalhar com essa ferramenta para inventariar escopo 1 e 2, com a ferramenta que o Francisco Miranda vai apresentar para inventariar o escopo 3, para vocês terem o total de emissões da empresa. Total de toneladas de carbono equivalente emitidos pela empresa. Bom, então vamos lá. Cada caixinha dessas é uma caixinha que precisa ser preenchida para a gente, né, ter o cálculo aí das emissões. Então, agora, em cada um dos slides, vai ter as informações que nós precisamos. O primeiro passo, a primeira informação que precisa ser colocada na ferramenta é a gente dizer para a ferramenta onde que nós vamos inventariar, onde que nós vamos medir. Então, limites organizacionais, né? A cadeia da agroindústria é muito grande. A cadeia ela vai desde o plantio de grãos, armazenamento de grãos, fábricas de ração, granja própria, granja associado, integrado, é a cadeia enorme, frigorífico. Mas a gente precisa começar de algum lugar. Então, a gente precisa delimitar o nosso limite organizacional. Então, por exemplo, nós vamos delimitar. O meu limite organizacional serão os meus 3 frigoríficos de aves, o meu frigorífico de suínos e as minhas granjas próprias, né? Isso é uma delimitação. Então, a primeira coisa a fazer é delimitar limite organizacional. A segunda coisa a fazer é dizer o que vai inventariar. O que nós vamos inventariar? Escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Né? O que é isso? O que é escopo 1? Escopo 1 são as operações que dependem de mim. São as minhas operações. Né? Então, no exemplo da LAR, o frigorífico, o abatedouro ali de aves que nós passamos na rodovia, aquele abatedouro é um escopo 1, porque ele depende da operação da LAR. A LAR decide se a caldeira que está lá é a lenha, se a caldeira que está lá é a cavaco, é a óleo BPF. Então, ela tem poder sobre aquela operação. Então, aquela operação é escopo 1. O que é o escopo 2? É a aquisição de energia elétrica. Então, a aquisição de energia elétrica é escopo 2, né? Contabiliza lá no escopo 2. E o que é escopo 3? Está com a fotinha ali dos aviários, porque os aviários aí dos integrados, dos associados, cooperados, está indo tudo para o escopo 3, né? O Francisco vai falar depois com detalhes aí do escopo 3. Mas, então, o escopo 3 é o que não depende diretamente da nossa operação. Então, aqueles aviários lá, eles são de terceiros, né? Eu não consigo entrar lá e interferir naquele aviário. Ou uma frota, um transporte de produtos.
Eu terceirizo minha frota, eu não tenho poder sobre aquela frota, sobre o tipo de combustível, sobre o programa de manutenção daqueles caminhões. Então, eles são escopo 3. Apesar de eu não ter poder sobre a operação, é importantíssimo eu contabilizar, né? Porque a maior parte das emissões de todas as empresas está, sim, no escopo 3. Bom, então vamos agora começar, depois que nós já delimitamos nossos limites organizacionais, já definimos os escopos que nós vamos trabalhar, nós vamos começar a identificar as fontes e a quantificar as emissões. Tá? Então, quais são as fontes estacionárias de emissões que eu tenho dentro do meu frigorífico? Quais são as fontes móveis de emissão? Quais são as emissões fugitivas? Né? O que é isso, emissão fugitiva? Quais são elas? Eu tenho emissão de resíduos sólidos? Quanto? Né? Eu tenho emissão de efluentes? Que tipo? Né? Que tipo de tratamento de efluentes gera emissão? Qual que não gera? E, escopo 2, aquisição de energia elétrica. Bom, fontes estacionárias de emissões. Aqui eu coloquei como exemplo as caldeiras. A caldeira é a principal fonte estacionária de emissão no frigorífico. Né? Então, uma caldeira a óleo BPF, por exemplo, e não essa que está a de cima, uma caldeira a óleo. O que eu preciso buscar de informação para preencher a planilha, lá, a metodologia do inventário de emissões? Eu preciso ir lá no setor de manutenção, eu preciso saber o consumo de óleo ao longo do ano, para colocar na planilha. No momento que eu coloco a informação lá do consumo de óleo, a planilha calcula automaticamente, a partir de um fator de emissão, quantas toneladas de carbono equivalente aquela caldeira gerou ao longo do ano que está sendo feito o inventário. Agora, por exemplo, que está aqui na apresentação, é uma caldeira a lenha, mesma coisa. Eu vou lá no setor de manutenção ou de suprimentos, né, quem que controla a entrada de lenha na unidade, e eu vou pegar as evidências de quanto entrou de lenha para essa caldeira ao longo do ano. Vou colocar lá 50 mil toneladas por ano de lenha ou cavaco. A planilha ela abre para você escolher o tipo de combustível, porque ela já tem lá um fator de emissão para cada tipo de combustível. Então, você informa a quantidade e o tipo de combustível e ela já calcula. Tá? O que vocês vão ver nessa parte, quando informar que o combustível é lenha ou que o combustível é cavaco? Vocês vão ver que lá no final da planilha vai aparecer toneladas de carbono equivalente biogênico. O que é carbono biogênico? Carbono biogênico é porque ele considera que esse combustível ele é carbono neutro. Porque toda a emissão de CO2 produzido durante a queima dessa lenha na caldeira, esse CO2 foi capturado quando essa árvore estava em pé lá no reflorestamento. Então, por isso essa diferenciação. E a planilha já te dá separado, né? Tonelada de carbono equivalente ou tonelada de carbono biogênico. Por que isso é importante? Que a planilha já te deu automático, porque quem faz relatório anual de sustentabilidade precisa informar separado. Né? As emissões precisam ser informadas separadas. Então, a planilha já te dá essa informação separada. Agora, fontes móveis de emissão. Para fontes móveis de emissão, escopo 1 são frotas próprias, carros próprios, caminhões próprios. O que precisa informar para a planilha fazer esse cálculo? Precisa informar o ano do veículo, tipo de combustível utilizado e quanto foi utilizado. Né? Se informa ou quanto foi utilizado mês a mês ou quanto foi utilizado no ano. E a planilha vai calcular fatores de emissão desse combustível, dessas fontes móveis de emissão. Né? Agora, as emissões fugitivas. O que são emissões fugitivas? Né? Principalmente, extintores de incêndio e esses equipamentos de ar-condicionado. Então, tanto os extintores quanto os ar-condicionados, as empresas têm contrato com terceiros que vêm e fazem recarga. E o gás usado nessas recargas, eles geram emissões de gás de efeito estufa. Então, o que a gente precisa informar na planilha? A quantidade de gás que foi utilizado para a recarga desses equipamentos. Então, onde buscar essas informações? Com o terceiro contratado para fazer esse serviço para nós. Então, ele tem que nos informar sempre que ele vem fazer a manutenção, quanto de gás que foi utilizado na reposição aqui dos equipamentos de ar-condicionado. Da mesma forma, aqui é o exemplo ali do tipo de gás, a quantidade que foi utilizada na recarga,
a planilha faz o cálculo, né, com base no fator de emissão e diz: o seu sistema de ar-condicionado gerou X toneladas de carbono equivalente neste ano. Né? Essas são as emissões fugitivas.